Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Tenho certeza de que você já conversou com alguém sobre algo, talvez um acordo comercial, e você lhe disse: vamos colocar isso por escrito. É exatamente isso que Deus faz por nós quando fala sobre os eventos que trarão o reino de Deus. Ele colocou isso por escrito. Agora, se você pensar bem, não vai querer estar despreparado para os últimos dias. Uma das coisas que aprenderemos ao longo do livro do Apocalipse é que, sempre que voltarmos ao Monte Sião, já vimos uma ou duas referências até agora, mas ainda encontraremos outras referências ao Monte Sião. Nós falamos sobre como Israel não estava preparado para o que Deus queria fazer no Monte Sião. Da mesma forma, se não tomarmos cuidado com o corpo de crentes ou a igreja, não estará preparado para o que Deus quer fazer para trazer o seu reino. Haverá um grande número de pessoas que não serão consideradas fiéis. A questão é: como você vai responder ao que Deus está revelando, ensinando e prometendo neste livro? Você vai colocar isso em prática? Você conseguirá perceber essa mudança do reino acontecendo em sua vida? Na semana passada, paramos no ponto em que o Messias Yeshua era revelado a nós como aquele que, preste bastante atenção, aquele que é digno. Ele é o único que é digno, e somente por meio dele e por sua graça, pelo seu perdão, pelo derramamento do seu sangue, que você pode se tornar digno. Por si mesmo, você nunca alcançará a dignidade diante de Deus. Somente quando a recebemos, quando permitirmos que Deus nos transfira a sua dignidade, enquanto Ele toma nossa indignidade, nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades, Ele os toma sobre si. Na verdade, Ele fez isso há 2000 anos, quando aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós na cruz. Ele suportou todo o castigo. Por quê? Para que você pudesse se tornar digno. O que isso significa? Para que você pudesse fazer parte desse reino de Deus. A questão é: será que isso é tão importante para você? Você vai aprender as verdades do reino para que possa ser fiel nos últimos dias? Acredito que, ao estudarmos este livro nas próximas semanas, nós veremos que alguns desses eventos não estão muito distantes. Então, vamos continuar de onde paramos na semana passada, em Apocalipse 5. Olhe comigo, vamos lá para o versículo 10. Apocalipse 5, versículo 10. Como eu disse, vemos uma descrição nos versículos anteriores do Messias pegando o pergaminho, desatando os selos e abrindo o livro. O que eu quero que você veja é que esta revelação do reino trouxe aquelas criaturas, 4 criaturas e também 24 anciãos, para adorar a Deus. Elas cantaram um novo cântico, um cântico do reino, e o louvaram. Agora, quero que você veja o resultado. E para quem isso é verdade? Aqui está uma mudança muito importante. Se você voltar ao livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6, você verá que Deus tem um plano. Esse plano era pegar as 12 tribos de Israel e torná-las um reino de sacerdotes. Mas o que aconteceu? Eles se rebelaram, pois não estavam preparados para o que Deus queria realizar. No Monte Sião, quando o Senhor começou a se aproximar para conduzi-los a uma transição, levando-os a uma nova condição, em que conheceriam plenamente sua vontade e não mais seriam capazes de pecar. Leia Êxodo 20, o final deste capítulo, com muito cuidado.
Deus queria dar ao seu povo uma dinâmica vivencial, mas eles se rebelaram. Eles disseram: não fale você conosco, ouviremos Moisés. Eles escolheram o homem em vez de Deus. O que acontece? Bem, estamos sofrendo com essa decisão desde então. Há um longo processo. Mas aqui em Apocalipse 5, nós vemos o que a obra redentora do Messias pode fazer. Porque nesta passagem estão louvando aquele que é digno de começar este processo de declarar o reino de Deus à existência. Mas o que vemos? Veja o versículo 10. Ele fala sobre cada tribo, nação, língua e povo que Deus deseja, por meio da fé no Messias, transformar em quê? Ele diz: num reino de sacerdotes, ou então em reis e sacerdotes para Deus. Com que propósito? Para que possam reinar sobre a terra. Quando isso vai acontecer? Compreenda isso em 2 níveis. Nesse momento, Deus nos capacitou. Se você é seguidor do Messias, se você confessou os seus pecados, se você recebeu o Evangelho, então você é uma nova criação. Ele fala: e quanto a todas aquelas coisas do passado? Bem, elas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Lembre-se de quando falamos sobre como a palavra novo está exclusivamente relacionada ao reino? Então temos o potencial de governar neste mundo, ou seja, de ser uma força para o reino de Deus. O que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes, como vimos em nosso estudo do livro de Efésios, nós sufocamos o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo. Em vez de viver na novidade de vida, nós preferimos e regredimos às trevas e não manifestamos o potencial do Espírito que temos nesta era. Não estamos vivendo como reino e sacerdotes. Não estamos manifestando a autoridade. Mas no reino de Deus, os que foram redimidos por meio de um evento, falaremos mais sobre isso em Apocalipse capítulo 7. Eles serão transformados em governantes de Deus. Nós iremos demonstrar a autoridade que Deus quer que seu povo tenha. É por isso que ele diz no versículo 10, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos que rodeavam. O quê? Você nem precisa ler, você deveria saber o trono de Deus. Por muitas e muitas vezes, a palavra trono aparece. Então há essa multidão de anjos. Eles estão ao redor do trono de Deus, com as criaturas, as 4 criaturas viventes e os anciãos. Ele diz que havia um grande número deles, um grupo de milhares e milhões de milhões. O que eles fizeram? Versículo 12. Eles clamaram com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e esplendor, e glória e bênção. Ele está recebendo tudo isso. A que isso se refere? É muito semelhante ao que mencionamos várias vezes no estudo do livro do Apocalipse, que é Daniel capítulo 7, onde o Messias Yeshua se esvaziou. Lembra do que fala em Filipenses capítulo 2? Este que não equiparou a divindade a Deus. Algo a ser compreendido aqui é que ele é divino. Mas ele se esvaziou e se tornou humilde até o ponto de morte, e morte de cruz. O que está acontecendo agora? Bem, nesse mesmo livro, Filipenses capítulo 2, vemos que Deus lhe deu o nome acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse para a glória do Pai que... O quê? Que o Messias Yeshua é o Senhor. Isso é, em essência, o que essas criaturas e esses 24 anciãos estão fazendo ali? Eles estão dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e esplendor e glória e bênção. Versículo 13. E toda a criação, seja nos céus ou na terra ou debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, ele diz, todos eles que diziam, àquele que está assentado no trono. E ao que mais? E ao Cordeiro. O que eu quero que você veja aqui
é se lembrar do que o livro do Apocalipse está fazendo. Nós vemos o Cordeiro agindo, estando próximo ao trono e à direita do trono. Agora vemos mais e mais ele sendo comparado àquele que está assentado no trono. Então, é simplesmente uma referência a uma transição. De que transição estamos falando? Bem, há alguns lugares na Escritura, quando Deus Pai quer apenas dizer que eu acredito em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas me escrevem e-mails e cartas perguntando: você acredita na eternidade? Sim, eu acredito. O que compreendemos é o seguinte: está chegando um tempo em que Deus declara que o Pai entregou todos os aspectos do julgamento ao Filho, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que estamos vendo neste livro do Apocalipse é simplesmente uma transição do trono de Deus e daquele que se assentou sobre ele, Deus Pai. E agora estamos vendo esse trono sendo feito para se estabelecer neste mundo. É isso que vai acontecer, e aquele que se assenta nele será o Cordeiro. Essa é a transição. O que lemos mais adiante, olhe novamente, ele diz aqui: e toda a criação, seja nos céus ou na terra ou debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, diz, eles clamarão dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, bênção, honra, glória e poder para todo o sempre. As 4 criaturas disseram: Amém. E repito aqui que a palavra Amém não significa apenas isso é verdade, mas é uma palavra que também exige uma resposta. A questão é: esta é a sua vida e a minha vida que irão refletir essa realidade de quem é o Messias. Que toda a glória, honra, bênção, poder e força, tudo isso foi dado a ele. Se for assim, o que isso afirma? Uma coisa: nós somos chamados a nos submetermos a ele. Já se passaram algumas semanas com relação a algo que comentei sobre uma das coisas mais importantes que gostaria de ensinar, que é a submissão. Por muitas e muitas vezes, no livro do Apocalipse, o Messias nos é revelado como aquele que conquistou, não apenas de forma natural, pois ele é Deus. Os laços que submetemos a ele demonstrou em sua maneira de agir, em sua conduta e, sobretudo, ao dar a própria vida como o cordeiro sacrificado para conquistar nossa obediência. Então, é baseado em 2 coisas naturalmente de forma intrínseca. Ele é digno de nossa obediência por causa de quem ele é. Ele não precisava se esvaziar, ele não precisava morrer na cruz, ele não precisava fazer nada para ser digno de nossa adoração e nossa perfeita obediência. Porém, tendo dito isso, no entanto, ele se esvaziou e fez todas essas coisas. Por quem? Por você e por mim. Por quê? Para que pudéssemos experimentar a redenção, que pudéssemos ser transformados pelo Espírito Santo, que pudéssemos ter o privilégio de servi-lo e de demonstrar seu poder em nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Você sabe, uma das maiores bênçãos que um filho de Deus tem é que nos tornamos um templo do Espírito Santo. Você consegue imaginar isso? Que o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, agora habita em nós, que somos um templo de Deus. Que privilégio! A questão é: nós somos um templo fiel ou não? Bem, olhe novamente o versículo 14. As 4 criaturas responderam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se. A propósito, até este ponto em nosso estudo do livro de Apocalipse, vimos 3 momentos que os anciãos aparecem. E sempre que o Messias Yeshua é revelado, seja quando ele é proclamado, quando ele é o arauto, quando vemos sua verdadeira identidade, ou quando o vemos tomando seu lugar de direito, qual é a reação dos anciãos? Eles se prostram e adoram. Aqui está a verdade bíblica. Quanto mais estamos em sintonia com o que Deus está realizando, mais entendemos a obra do Messias. Não apenas o que ele fez há 2000 anos,
mas como ele se move, como ele opera, como ele se manifesta em nossas vidas. Isso nos levará a adorá-lo. Mas quero que você veja o tipo de adoração. O texto não diz isso. Nós vamos chegar a esse ponto daqui a alguns minutos, quando falarmos sobre adoração. Mas antes disso, aqui diz que eles se prostraram. Preste muita atenção no que você aprende aqui. Não deixe de aprender a lição que está sendo ensinada. Vou ler aqui e depois discutimos. Capítulo 5, versículo 14. Nós lemos que os 24 anciãos prostraram-se. Depois diz eles adoraram ao que vive para todo o sempre. Agora, observe a conexão. Quero que você veja que primeiro eles caíram de joelhos. Prostraram-se, o que implica num ato completo de entrega. Se você parar para refletir com sensatez, conseguirá lembrar de ontem, da semana passada e do mês passado. E será capaz de reconhecer e até anotar os momentos em que se submeteu a Deus, em que se humilhou diante de Deus. Da mesma forma, isso é muito importante porque é essa humildade que nos posiciona onde podemos adorar a Deus. Então, não é por acaso que 3 vezes vemos os anciãos se prostrando com o rosto em terra. Isso não foi algo que eles fizeram intencionalmente. Isso foi simplesmente o resultado de conhecer o Messias, de saber o que ele fez e quem ele é. O fruto da humildade é que ela nos posiciona diante de Deus em adoração. Vamos prosseguir agora para o capítulo 6. No mesmo ponto de vista, o capítulo 6 é um dos capítulos mais importantes de todo o livro de Apocalipse. Por quê? Porque agora veremos os selos se abrirem. Lembre-se de que são 7 selos. O que isso significa? 7 é o número da santidade. Este pergaminho com 7 selos fala sobre a vinda da santidade. Vamos interpretar isso de outra forma. É sobre o reino de Deus se cumprindo. Eu quero que você perceba que os eventos que estudaremos nesta primeira parte do capítulo 6 são muito semelhantes ao que o Messias falou nos versículos 6 a 8, em Mateus 24. Existe uma conexão aí. E eu quero que você veja também uma outra coisa. Se você for um bom aluno e se lembrar de como o Messias ensinou em Mateus 24, verá que, ao saírem do templo, subiram ao Monte das Oliveiras e os discípulos fizeram uma pergunta. Qual era a pergunta? Eles disseram: quando vocês vão estabelecer o reino? Quando ele começou a falar sobre o reino, ele falou nos termos de Apocalipse 6. Qual é o ponto que quero que você veja? Ele estava falando com quem? Com seus discípulos. O que vamos estudar em Apocalipse capítulo 6, e todo este capítulo é relevante. É sobre o que os crentes podem experimentar. Não o que nós podemos experimentar, mas o que experimentaremos nos últimos dias. Não cometa o erro. Não acredite no falso ensino de que Apocalipse capítulo 6 não tem nada a ver com o corpo de crentes. Aqui está o erro que muitos cometem. As pessoas olham para isso e dizem: sabe de uma coisa? Há algumas coisas ruins que acontecem neste capítulo. Há coisas que não são agradáveis, algumas que dão até indignação. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Somente ao chegarmos ao final do capítulo 6 de Apocalipse é que ouvimos um anúncio, não da vinda, não da ira de Deus, mas simplesmente o anúncio de que a ira de Deus está próxima. Quero compartilhar com vocês uma passagem. Em algum momento, leiam 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Por quê? Porque nela vemos uma grande promessa. Nessa promessa, Deus está falando sobre nossa bendita esperança. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, ele diz: Deus, ele está falando com os crentes. Isso é muito importante. Ele diz: eu não os designei para a ira, mas eu os designei para o quê? Para obter a salvação. O que podemos dizer sobre isso? Podemos dizer com toda a certeza de que os que creem no Messias, sim, os que receberam o Evangelho, que confiaram no derramamento do sangue do Messias como elemento da redenção,
nós podemos ter certeza de que não passaremos pela ira de Deus. Deixe-me dizer algo. Vou repetir. No final de Apocalipse, capítulo 6, não é ainda a ira de Deus em si, mas apenas o anúncio de que sua ira está próxima. Ela não acontece no capítulo 6. Na verdade, nem mesmo no capítulo 7. Ali veremos que há uma declaração de que a ira de Deus não virá até que dois eventos muito importantes tenham ocorrido. Dito isso, vejamos brevemente o tempo que ainda nos resta em Apocalipse, capítulo 6. Quero que você perceba que tudo começa com 4 cavaleiros. Por que isso é importante? Bem, lembre-se do que já falamos. João, inspirado pelo Espírito Santo, toma versículos e temas já conhecidos profeticamente pelo povo de Deus e os reorganiza entrelaçando-os para nos transmitir uma revelação ainda maior. Ou seja, essas coisas que os profetas só viram à distância. Podemos ver com muita precisão através do livro do Apocalipse. Assim, João vai falar dos 4 cavaleiros. Quero que você perceba. E aqui estamos apenas preparando o cenário para a próxima semana. Que esses 4 cavaleiros estão, de forma inegável, unidos entre si. Ou seja, eles trabalham juntos e fazem parte do mesmo propósito. Agora, aqui está o equívoco em que algumas pessoas caem. Algumas pessoas acreditam que, pelo fato do primeiro cavaleiro estar montado em um cavalo branco, ele estaria relacionado ao Messias Yeshua em Apocalipse 19. Mas isso é um erro. Não é esse o caso. Em Apocalipse capítulo 6, esses 4 cavaleiros não têm nenhuma ligação com a obra do Messias. A única coisa que veremos é o Messias falando as palavras deste pergaminho e realizando os eventos que devem acontecer. Por que eu digo isso? Vamos nos lembrar. Na fala de Mateus, capítulo 24, vemos que o Messias disse sobre esses mesmos eventos dos quais estamos falando e dos quais falaremos em Apocalipse, capítulo 6. Nós vemos que o Messias disse que essas coisas têm que acontecer. Por quê? Porque Deus quer. Porque isso está de acordo com seu caráter? Não. Elas devem acontecer por causa da rebeldia do homem, por se recusar a se render à verdade espiritual. Deus vai agir e fazer as coisas de tal maneira que ficará bem claro que as pessoas estão dizendo não a Deus. Elas não estão dizendo, eu não sei, eu não entendo, se eu soubesse, eu teria. Nada disso acontecerá. Tudo o que estamos vendo é que as pessoas vão se rebelar contra os propósitos e planos de Deus. O que Deus está fazendo? Deixe-me dizer desta forma. É muito semelhante ao que vemos em Êxodo. Mas isso não deveria nos surpreender. Lembra que falamos sobre o Êxodo do Egito como uma espécie de paradigma para a redenção final? A primeira redenção foi o Êxodo do Egito. A segunda redenção foi a obra do Messias Yeshua ao estabelecer seu reino. O que entendemos aqui? Olhe para o versículo 1, onde lemos. Apenas uma vez vemos isso. No capítulo 6, versículo 1, João está falando e diz: Observei, e quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Por que diz isso? Porque é para nos dizer que essas coisas serão muito difíceis. Há grande sofrimento, há dificuldades. Nós vamos ver todo tipo de tragédias. E vai ficar cada vez pior. E o que devemos lembrar é o que acabamos de ler em Apocalipse 6, versículo 1. O Messias está no controle. Ele está falando essas coisas não porque ele as quer. Elas simplesmente têm que existir com um fim. Que sua vontade seja estabelecida. Agora, quero apontar mais uma coisa antes de fecharmos. O que estamos vendo aqui acontece depois de outra batalha. Qual batalha? A batalha que acontece no livro de Daniel, capítulo 8, com relação à besta que sai do Oriente e causa estragos, causa grandes ações bárbaras, onde o mundo diz que não temos quem nos ajude. O que acontece?
haverá outra besta que se manifesta do Ocidente. Esta besta do Ocidente vai destruir a besta do Oriente. E as pessoas vão pensar: que bom! O mal foi eliminado e os bons tempos de paz e segurança estão aqui. Mas lembre-se do que a Escritura quer dizer quando diz paz e segurança. Uma destruição repentina está prestes a acontecer. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque esta besta do Ocidente é, de acordo com Daniel capítulo 8, é o anticristo. O que estamos vendo em Apocalipse 6 é a obra do anticristo trazendo poder, o seu poder e autoridade, a esse mundo por um período limitado de tempo. O que ele vai fazer e como isso se relaciona com a comunidade crente? Muitas vezes, as pessoas querem dizer coisas e elas se confortam muito com isso, mas é falso. Elas dizem: sabe, eu não estou esperando pelo falso Messias, o anticristo. Estou esperando por um Messias. Na verdade, deveremos estar. Mas isso não significa que não possamos perceber uma manifestação do anticristo. Porque a Escritura diz que esse dia não chegará. Que dia? O dia que nos reuniremos com ele nas nuvens para o arrebatamento até que, primeiro, o homem do pecado seja revelado. Temos ainda muitas coisas interessantes para ver na próxima semana, à medida que continuarmos o livro do Apocalipse, capítulo 6. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.